Jó, capítulo 1, subtítulo: A virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos a ele, sua família e tudo o que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo o que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo o que ele tem está sob teu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Subtítulo: O começo do sofrimento de Jó. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei, para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei, para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Capítulo 2. Jó. Subtítulo: O sofrimento de Jó aumenta. Outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vendes? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto um homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face.
Então o Senhor disse a Satanás: Ele está sob teu poder, somente lhe poupa a vida. Subtítulo: A enfermidade de Jó. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, na sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: Tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Subtítulo: Três amigos de Jó o visitam. E três amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram, cada um do seu lugar, pois haviam combinado de vir prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita. Eles o viram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto, e cada um rasgou o seu manto, e jogou terra para o ar sobre a cabeça. E ficaram sentados com ele no chão, 7 dias e 7 noites. E nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que sua dor era muito grande. Capítulo 3. Jó. Subtítulo: Jó lamenta pelo dia do seu nascimento. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento, e disse: Pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse: Nasceu um menino. Converta-se aquele dia em trevas, e que Deus, lá de cima, não o considere nem resplandeça sobre ele a luz, que as trevas e a sombra da morte o resgatem. Nuvens habitem sobre ele, e tudo o que escurece o dia o espante. Que a escuridão tome conta daquela noite, e ela não encontre alegria entre os dias do ano, nem entre o número dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouça voz de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias e são capazes de provocar o Leviatã, que as estrelas da alva escureçam, e ela espere em vão a luz, e não veja o amanhecer, pois não fechou o ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Por que os joelhos me receberam? Por que os seios me amamentaram? Pois agora eu estaria deitado, quieto, teria dormido e estaria descansando em paz, com os reis e conselheiros da terra, que reedificavam ruínas para si, ou com os príncipes, donos de ouro, que enchiam os seus palácios com prata, ou como aborto oculto, e não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os ímpios já não perturbam, ali repousam os cansados. Ali os presos descansam, juntos e não ouvem a voz do opressor. O pobre e o rico estão ali, e o servo está livre de seu senhor. Porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que desejam a morte, sem que ela venha, e cavam à sua procura mais do que em busca de tesouros escondidos. Que muitos se alegram e exultam quando encontram a sepultura? Sim, porque se concede luz ao homem cujo caminho está encoberto e a quem Deus cercou de todos os lados? Pois em lugar de alimento me vem suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque sobreveio aquilo que eu temia, e me aconteceu o que eu receava. Não tenho tranquilidade, nem sossego, nem descanso, somente perturbação.